Sinec. Começa agora o programa Família em Pauta, um espaço dedicado aos relacionamentos familiares. Falaremos com convidados sobre casamento, empreendedorismo familiar, pais e filhos, relacionamentos tóxicos, abusivos, entre outros assuntos que interessam a todos que vivem os mais diversos tipos de relacionamentos. Não percam, pois hoje o Família em Pauta traz um convidado muito especial, TV Sinec. www.tvsinec.com.br. Ótima tarde a todos os nossos telespectadores. Mais um sábado aqui no Família em Pauta, diretamente da TV Sinec e também pelo YouTube. E hoje nós vamos abordar um assunto bem importante, como todos os sábados, a gente tenta trazer assuntos pertinentes para que você reflita, discuta com seus familiares. E deixa eu, sem mais delongas, falar sobre o tema de hoje, que é o desenvolvimento profissional e a importância familiar. E para falar sobre esse tema, eu trago aqui nada mais, nada menos do que uma convidada que, dá licença, gente, dessa vez é muito, muito mesmo especial. Não que os outros não sejam, né? Mas vocês vão entender. Porque eu estou aqui com a Ingrid Cristina, que é a minha filha primogênita. Seja bem-vinda ao programa Família em Pauta, Ingrid. Obrigada. E o motivo de eu trazê-la aqui hoje é para falar um pouquinho sobre a importância do apoio na família, né? E vocês vão entender o porquê. Porque a Ingrid, né, ela tem uma história interessante e uma história que pode chegar aí, bater aí dentro da sua casa como uma inspiração, né, para os jovens e também para os pais, tá? Porque a gente não vem aqui contar uma história perfeita, mas sim uma história que pode ser vivenciada por muitos aí, né? Pode ajudar muitos também a direcionar seus filhos dentro da profissão, tá? Então deixa eu falar aqui um pouquinho sobre a história da Ingrid, tá? A Ingrid, ela é hoje, né, ela tem 24 anos. Ela é graduada em gestão de negócios, né, Ingrid, pela FATEC Sebrae, pós-graduada em neurociência, tendências e inovação e gestão de projetos. São 3 graduações já, Isso. né, Ingrid? Então, ela tem uns outros cursos aí, como inglês, né, espanhol, francês, tá? E ela vem falar um pouquinho sobre essa jornada e o que a fez sair ali daquela bolha, né? E vem falar também sobre a importância do apoio da família nessa sua jornada, né, Ingrid? E para introduzir aqui, né, agora eu saio do papel de mãe coruja e me coloco aqui no papel de entrevistadora da Ingrid aqui neste dia. E vamos começar aqui pela introdução. Então, Ingrid, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Estou muito feliz. Você é filha de pais separados, Sim. certo, Ingrid? E por esse motivo você ficou aos cuidados da sua avó materna, certo? E como que foi isso? Vamos lá pegar no assunto aprendizagem ali durante a sua infância, escola. A minha história ela é muito parecida assim com todas as pessoas, assim, quando a gente vê a história dos imigrantes, as pessoas que vieram para São Paulo, né? Meus avós são nordestinos, eles vieram para cá buscando oportunidades e então eles não fizeram um ensino fundamental, aquele ensino formal, e eu tive essa oportunidade, eles sempre me incentivaram a isso, só que tinha aquela coisa, olha, você vai para a escola, você vai ter lá os seus professores, que são pessoas capacitadas, só que aqui em casa eu não vou conseguir te ajudar. E não era por falta de desinteresse, era, claro, por causa da limitação deles, dentro do contexto deles. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e eu cresci junto com a internet. Então, ali era também um jeito de procurar, de encontrar e descobrir um mundo que estava fora do meu bairro, mas que me abriu a mente para outras coisas, né? Então, é uma frase até que eu costumo dizer que a minha avó ela falava muito, que você tem alguma dúvida? Resolve lá. Porque aqui a gente, seu avô, ele trabalha, ele não fez nem o 5º ano, eu muito menos.
eu posso te fornecer, eu posso comprar um livro para você, eu posso te fornecer, né, um contexto, mas a questão da dúvida você vai ter que correr atrás sozinha. Então, isso também foi muito importante para o meu crescimento, né? Eu até coloco um exemplo, eu vejo, às vezes, os pais que fazem a lição para os filhos. E isso é muito complicado, porque sai daquele ciclo que a criança ela precisa ter a curiosidade e saber como lidar com esse empecilho na vida escolar. Isso foi muito importante para mim, ter essa vontade de ir atrás, de buscar e de ser curiosa. Então, você se sentia meio que, digamos que, sozinha para correr atrás das suas atividades. Você não tinha... Seus pais, obviamente, estavam cada um correndo para um lado. Sim. Porque seus pais estiveram muito jovens e cada um ia para um lado trabalhar e você ficava mais tempo com seus avós. Sim. Assim, aqui a gente está falando de 2 jovens que tiveram, como fala, né? 2 crianças tiveram outra criança. Então, eles estavam na fase da vida deles. Precisavam trabalhar, assim como eu. Estudar, né? Porque eles estavam no ensino, não tinham concluído ainda o ensino médio. Não tinham concluído. Que eu falo assim, que eu sou tão estudiosa, porque na barriga da minha mãe eu já fazia aulas de contabilidade. Verdade. Já fazia as coisas, já estava estudando dentro da barriga dela. Só que eles precisavam crescer e galgar também, né, os objetivos deles. E os meus avós já estavam numa fase da vida muito mais tranquila, já tinham uma vida estruturada, então eles que cuidaram de mim, até porque minha mãe, ela sempre foi uma ótima vendedora aqui também, né, já que ela falou que é mãe coruja, também sou filha coruja, tenho muito orgulho dela. Ela sempre viajou muito, ia para Rondônia, ia para Brasília, fazia, acontecia, vendia, né, franquias. E isso não cabia, né, na vida de uma criança que precisa, né, de uma rotina escolar, precisava ir para a escola todo dia, isso não seria viável. Então, foi assim, né, dentro desse contexto eu tive um apoio, porque mesmo quando meus pais estavam presentes, eles se importavam com a minha educação, eles se faziam presentes, e isso foi também muito importante, né, durante a minha trajetória. E no momento em que você... Qual foi aquele momento que você despertou? Você vem de origem simples, um bairro de periferia, que é o bairro de Perus. E o que te fez sair muitas vezes daquela bolha, né? Daquele pensamento de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque você sempre foi aquela pessoa que corria muito atrás, você já chegava com aquilo determinado. Não, olha, eu vou sair dessa escola, eu vou para aquela. Você chegava com tudo pronto, com checklist. Amanhã nós vamos na Lapa, porque lá tem uma escola assim, acessada. O que te despertou isso? Eu sei o que foi, mas eu gostaria que você passasse para o público o que foi que despertou isso. Sim, e aí, mais uma vez, a importância da família, né? Porque eu pegava meus avós, minha avó, minha mãe, falava, vamos todo mundo lá, que eu vou fazer uma prova de bolsa, eu quero passar, porque eu quero estudar, eu quero fazer acontecer. E ela sempre acompanhando isso e me motivando a fazer. Então, o ponto, né, o start foi que eu estudava em uma escola pequena, na escola do meu bairro, com todas as pessoas do meu bairro. E, para mim, aquilo era o mundo. Então, o meu professor de geografia, professor Antônio Carlos, ele nos inscreveu numa Olimpíada de Geografia. E essa Olimpíada de Geografia, eu passei para a segunda fase. A primeira fase era na própria escola e a segunda fase era numa escola já um pouco maior, com mais pessoas. Eu fui a única que passei e eu lembro que ele falou assim, eu te inscrevi para uma escola, eu não lembro o nome da escola, mas na escola na Zona Leste. A gente mora na Zona Norte, né, muito longe. Eu falava, nossa, professor, para tudo tão longe, para quê? Ele falou, não, eu quero que você conheça o ambiente, eu quero que você saiba, que você vai lá e conheça, para você entender. E ele fez questão de me levar, foi um sábado de manhã, super frio, minha avó estava junto comigo, ele, a esposa dele, eles me levaram para essa escola. E quando eu entrei nessa escola, era uma escola assim, surreal, era uma cidade que tinha elevadores, que tinha restaurantes, e eu fiquei muito diferente da realidade assim, da escola do bairro de periferia. Eu fiquei muito impressionada. Eu lembro até, porque às vezes tem as lembranças do Facebook,
que apareceu, assim, na época que eu coloquei no meu Facebook. Nossa, eu fui para uma escola que tinha elevador. Assim, né? Eu fiquei muito impressionada. E ele falou assim, você tá vendo? Você pode chegar aqui. Isso aqui também é o seu lugar. Você chegou aqui, mas claro, por causa dessa prova, mas você pode um dia estudar aqui. E eu imaginei, falei, gente, isso é tão irreal. Quanto que será a mensalidade dessa escola? E isso fez eu abrir a minha mente e começar a pesquisar, entender um pouco mais sobre como existia uma classificação das melhores escolas daqui de São Paulo, como eu poderia entrar nessas escolas, que existia a Bolsa Mérito, que existia bolsas que eu podia entrar de diferentes formas. E foi por causa desse professor que me deu um clique. Além dele, também teve a minha professora Vanessa, que era de português, que ela me incentivava muito em relação à leitura, em relação também a saber as origens. Ela que mostrou um pouco da cultura afro, que era algo que não era tão pertinente, assim, né, não pertinente, mas tão comum nas escolas, mas ela mostrou isso. E ela me incentivava muito para a leitura, o que também é essencial hoje para o Enem. Então, foram duas pessoas essenciais na minha vida e que, se não, eu falo, né, claramente, às vezes eu volto a falar com eles, se não fossem eles, eu não estaria aqui, eu não teria essa história, provavelmente eu estaria dentro da minha bolha, enfim, e bem longe de onde eu consegui chegar. Isso é uma lição para os educadores. Também. Né? Incentivarem seus alunos a pensarem fora da própria realidade. Né? Porque, às vezes, o que a gente vê, muitas vezes, são pessoas que, para fazer a diferença na vida das pessoas com quem eles têm ali relacionamento, são pessoas que são apaixonadas. Então, o que motivou o professor Antônio Carlos sair num sábado de manhã da sua casa com a sua esposa para simplesmente mostrar um outro mundo, pegar uma aluna da escola a qual ele trabalhava e levar para uma escola só para dizer assim, o aluninho, olha aqui, existe um outro mundo. E essa atitude mudou a vida dessa aluna, que hoje aqui vos fala. Então, a importância para vocês, educadores, e até mesmo para todas as pessoas, né? Sejam incentivadores de sonhos. Né? O que a gente muito vê são pessoas que jogam areia assim, nos sonhos das outras pessoas, nos olhos. Fala, imagina, você está pensando ser demais, você está pensando o quê? Olha para a sua realidade. Não. Né? Tá aqui você para falar sobre isso. Vamos avançar aqui na nossa pauta, que tem bastante coisa para a gente falar, Ingrid, o tempo corre demais aqui. Então, vamos lá. Aí, você depois, né, fez lá todos os testes vocacionais e você foi, então, prestou vestibular e foi para a FATEC. Isso, eu consegui uma bolsa, né, num colégio na Lapa. Lá teve o Colégio da Lapa antes, né? Eu consegui, e eu tive já, né, eu já saí, antes eu era uma escola pequena e eu fui para uma realidade com diferentes pessoas, e ali eu já tive também um choque de pessoas, né, de professores que não incentivavam, que se jogavam a pá. Então, tem também isso, né, e aí você tem a força de saber de onde você veio e para onde você quer chegar. Então, assim, né, uma mensagem. Se ninguém acredita em você, se acredite, né? Tudo bem as pessoas não acreditarem, mas você tem que acreditar em si. Porque se não for você, não vai ser ninguém. Eu vejo que a base que você tem em casa também é importante. Demais. Por isso, pais, incentive os seus filhos. Porque se um dia eles encontrarem alguém tentando desmotivá-los, esse é o momento em que ela vai tirar aquele incentivo que vem lá de dentro e vai encontrar forças para dizer, não, lá dentro eu sei que eu posso. Sim. Minha mãe, não sei se você conhece, ela sempre fala assim, como assim? Não, você pode ir além, você vai além, que isso? Tem que ir mesmo. E eu vejo isso muito, né? Porque a gente fica como se fosse uma fortaleza. Então, o mundo pode estar falando não, mas se dentro de casa tem gente falando sim, isso muda tudo. Isso faz toda a diferença pra gente. Legal. Então, vamos lá. Aí depois você teve essa bolsa no colégio, que foi o ensino médio. Ensino médio. Certo. Aí você foi através da bolsa, que te ajudou bastante a você dar o próximo passo, que foi
Também uma faculdade pública. Isso, aí eu passei na FATEC, que é uma faculdade pública aqui do estado de São Paulo. O curso é tecnólogo em 3 anos. É interessante porque o curso tecnólogo ele é considerado um curso de graduação, às vezes as pessoas se confundem. Então, através dele, eu fiz as minhas pós-graduações, eu posso fazer mestrado, eu posso fazer doutorado, que são as próximas etapas aí que eu quero chegar. E eu escolhi um curso generalista. O que acontecia, né? Eu queria fazer direito. E, na época, as opções, eu tentei até a USP, só que não deu certo. E aí eu recebi o conselho da minha mãe, que foi: faz um curso generalista, faz gestão de negócios, lá tem direito, tem algumas disciplinas da área de direito, e se for isso mesmo que você quer, depois você faz direito, já tem uma formação. E foi isso que eu fiz. Então, eu concluí gestão de negócios, eu percebi que não tinha nada a ver com direito, que eu não ia combinar. Que bom, já pensou? Ficar 5 anos na faculdade de direito. Exatamente. E você perceber e falar assim, não era o direito que eu queria. E mais uma vez, quem me salvou? O conselho da minha mãe. Então, Viu, queridos? Ouçam seus pais. Então, eu fiz lá e eu descobri que eu gostava muito de gerenciamento de projetos, que foi a matéria que eu me encantei. A pessoa fala: nossa, mas esse professor, assim, nada a ver. Eu falava: nossa, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Gestão de projetos é tudo, a gente consegue planejar tudo fica muito bonito. E aí eu comecei a procurar opções ali. Na época, eu fiz um concurso para entrar no Centro Paula Souza, que é, né, uma autarquia aqui do estado de São Paulo. Eu passei, eu era estagiária lá, e eles também perceberam isso, né, em mim. Então, eu mapeava processos, eu ficava ali envolvida nos processos administrativos e já tive um pouco de experiência com isso. E lá eles forneceram alguns cursos de mapeamento de processos, então eu comecei já a focar a minha carreira para a gestão de projetos. E isso foi, assim, também muito importante, né? O gestor vê a capacidade, vê onde que a pessoa, o estagiário, a pessoa que está ali trabalhando, ela quer chegar e ir direcionando. Nossa, tem um curso? Segue por esse caminho, porque foi essencial também. Eu lembro que foi o professor André Brown, ele era coordenador ali da parte pedagógica, e ele falou assim: pega a Ingrid, coloca no curso. E eu era estagiária, e as pessoas falavam: Ingrid, como assim? E aí eu fiz o curso e também foi muito importante para a minha carreira, eu conseguia mapear os processos ali. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque a gente tem aquele conceito de que, obviamente, eu não vou ser hipócrita. Eu sei que quem tem melhores condições sempre vai ter os melhores estudos. Obviamente, se você tem condições financeiras de pagar os melhores colégios, com certeza você vai ter melhores oportunidades, obviamente. Só que também o que a gente tem que ter é a consciência de que muito do nosso sucesso, a responsabilidade é nossa. Então, se você fica se dando desculpas de que eu sou de classe média baixa, ou eu sou de periferia, ou tudo é difícil para mim, ou chora e se lamenta, o sol não vai brilhar, as coisas não vão acontecer e você vai ter cada vez menos, tá? Então, é como eu te falei, não vou ser hipócrita. Obviamente, ela teve que investir o tempo dela, se privar de muitas coisas. Depois ela pode até falar sobre isso melhor do que eu, né? Mas eu sei o tanto que ela se privou muitas vezes de estar junto em baladas até mais tarde, em fazer coisas que os jovens adoram fazer para poder se preparar e estudar para tudo isso que hoje ela pode usufruir na carreira dela, né? Porém, tudo que ela fez, ela correu atrás para fazer, né? Então, foi dela. Ela queria, ela ia atrás, ela chegava com o resumo do que ela queria e ela ia lá e conseguia. Tá? Então, assim, ela foi bolsista num colégio de pessoas que pagavam altas mensalidades. Pagava pouco, mas pagava. Tá? Precisou da família se unir, pagar, ajudar? Sim. Mas ela queria. Isso é essencial. Tem jovens que estão um pouco se lixando para isso.
Mas ela ia lá e ela batalhava e ela conseguia, se ela tivesse que convencer as pessoas, não, vamos lá, eu quero, vale a pena. E as pessoas, por ver que valia a pena, investia, né? Para ela fazer a faculdade, ela não precisou investir, né, em mensalidades, altas mensalidades. De repente, se ela tivesse uma preparação melhor, ela teria conseguido ir para a USP, mas Deus sabe de todas as coisas também. Ela ia conseguir passar em direito, não era o direito que era para ela. Então, tudo acontece da forma que tem que acontecer. Só que faça a sua parte. Não é isso, Ingrid? Sim. Tem que fazer a sua parte. Se você reclama, né? De novo, eu vou repetir algo que eu escutava muito. Se você é bom em dar desculpa, você não é bom em mais nada. Eis aqui uma pessoa que não é boa em dar desculpas. E está aí, está acontecendo. Vamos continuar aqui, Ingrid. Então, você estava lá no Centro Paula Souza, começou a sobressair dentro da sua carreira, tanto é que te deram um curso, e aí? Vamos para frente. E aí eu decidi que eu queria fazer engenharia de produção. Eu passei no Instituto Federal, depois que eu terminei. O Instituto Federal é o sonho de muitos jovens, né? Sim. Pelo menos aqueles que estudam, né? Sim. Que estão ali. E assim, o Instituto Federal foi algo de Deus, assim, que eu recebi, foi um presente de Deus. Porque como eu já tinha um diploma, eu consegui entrar através de ser portadora de diploma. Então eu entrei sem vestibular. E isso foi muito importante, porque se eu não tivesse feito a FATEC, e aí Deus põe a mão em tudo, se eu não tivesse feito FATEC, eu não conseguiria ter entrado lá. Depois disso, eu fiz um estágio, onde eu tive a oportunidade de trabalhar em um projeto diretamente ligado com Harvard, que foi a minha primeira grande experiência em um escritório de projetos. Então, eu era ponto focal, eu sempre era ponte, digamos assim. Diretamente de Perus para Harvard. Dá licença. Eu falava com os gerentes, eu falava com os gestores de lá. A gente organizava reuniões com os médicos e foi muito importante porque eu via propósito no que eu fazia. Eu estava ajudando pessoas com câncer. E muitas vezes aqui os médicos eles não sabiam o que fazer, a gente mandava o caso para lá, eles discutiam e voltava com uma solução, isso salvava uma vida. Então eu via muito propósito no meu trabalho, só que também eu era estagiária lá, até por causa da faculdade. Eu saí de lá e fui para uma multinacional francesa, onde eu também desenvolvi aí meu interesse pelo francês também. E também tive contato com alguns projetos da Arábia Saudita, da França, mas aí eram projetos muito mais de entrega de materiais e focados em automatizações e lidar com técnico. Então, era uma área bem chão de fábrica e até ligada, né, com engenharia de produção. E foi quando eu tive uma grande oportunidade para virar CLT, né, para começar a minha carreira agora como analista. E foi na área de construção civil. Então, lá eu tinha uma carteira, né, um portfólio de projetos. Eles eram de grandes empresas e que a gente era da área ambiental. Então, estava muito ligado ao mapeamento de solo, à construção civil, né, em si. E depois disso eu entrei na área da saúde novamente. Como eu disse, é uma área que eu vejo que tem muito propósito, porque a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com vidas. E ali, quando a gente chega, né, o nosso impacto está diretamente ligado à saúde das pessoas, né? Então é um impacto muito positivo. E lá eu trabalhei com projetos de expansão, principalmente de unidades, de integração de empresas. E o gerenciamento de projetos é muito amplo, né? É uma área muito ampla que você tem que lidar com muitas pessoas e principalmente com muitas áreas. E eu acho que é isso que eu gosto, né? Dessa multidisciplinaridade que tem, né? Então, eu tenho que entender um pouquinho de RH, eu tenho que entender um pouquinho de construção civil, eu tenho que entender um pouquinho da área técnica, principalmente na época da pandemia, que tinha muito a questão do Covid. Então, tudo isso me fez ser uma profissional muito capacitada e técnica, né, dentro das minhas áreas, para conseguir galgar novas oportunidades e crescer. Agora eu estou iniciando e vou ser consultora, então eu de analista agora eu já sou consultora. Eu vou trabalhar... Está iniciando agora numa empresa em que você foi para consultora, né? Isso, eu vou ser consultora. E eu vou estar trabalhando também já com uma equipe da Espanha.
Então, é muito importante, assim, né, as línguas, independente em qualquer profissão. Hoje eu estou falando aqui de gestão de projetos, só que eu não teria a oportunidade de conversar com as pessoas de Harvard se eu não tivesse o inglês. E isso não é, eu preciso de um curso, do melhor curso de inglês. Isso a internet oferece através do Duolingo, através de aplicativos que a gente baixa. Tem o Falou agora, que eu sou apaixonada, né? Porque Então, pessoal que está em casa assistindo, pega a caneta, anota as dicas. Fala, Ingrid, fala para os jovens. Vai, o jovem que quer, de repente, começar, planta aquela sementinha. Porque eu sei que você começou o seu inglês muito jovenzinha também, né? Aos 14 anos, numa escolinha de bairro também. E agora tem vários recursos, né? Que você pode através... Tem muito conteúdo na internet, né? Às vezes eu vejo que os jovens, né, ficam ali horas e horas perdendo tempo no YouTube assistindo coisas que vão levá-los a lugar nenhum, né? Então, assim, tem muito conteúdo ruim na internet, mas tem muito conteúdo bom. A internet, ele é um universo maravilhoso. Ele tanto pode ser construtivo como pode ser destrutivo. E ali existem 2 caminhos. Então, você pode optar entre procurar conteúdo de qualidade, fazer um curso. Tem muita coisa, né? Muitas dicas. Por exemplo, alguém pode agora, através da reprise do programa no YouTube, pode estar assistindo agora na TV Cinec, através da reprise do programa, pode assistir no YouTube esse conteúdo, anotar as dicas da Ingrid e procurar. Fala aí os cursos de inglês que tem, as ferramentas. Então, né, tem o aplicativo Duolingo, que inclusive agora é aceito até em universidades assim do exterior, porque ele é muito bom. E tem o básico, né, o que eu falo. Se você segue determinada coisa, igual, né? Eu gosto de maquiagem no YouTube. Procura uma americana que está fazendo a maquiagem. Você já entende alguns conceitos. Você sabe, né, como coloca, como faz. Então, você assiste, já vai vendo algumas coisas, vendo o jeito que ela fala. Tudo isso faz parte de aprendizagem, né? Então, tem o Falou também. E são aplicativos que não são caríssimos, que às vezes eles são até gratuitos, Duolingo é gratuito. Esses cursos que tem os mais conhecidos, que faz em qualquer lugar, independente que a pessoa esteja num bairro de periferia como Perus, tem lá vários cursos, CNA, FISC, tem, sei lá, tem tantos, né? O Wizard, tem vários. Esses cursos, eles ajudam realmente? Pontapé inicial. Qual que é a sua opinião sobre? Eu sei que você já fez algum. Então, eu acredito assim, claro, é ótimo, mas o investimento é muito grande para algo. A gente está falando aqui, o meu foco, né, é ajudar os jovens que hoje não têm condições, que os pais acabaram de sair de uma pandemia, que às vezes estão lutando ainda para conseguir uma luz no mercado de trabalho. Então, para essas pessoas, eu incentivo assim, que não se limite a isso. Porque se tiver condições, é bom. É bom. Você aconselharia um pai que tiver ali, sei lá, 150, acho que gira em torno disso, 150, 200 reais, coloque o filho num curso desse para iniciar? Que ele vai ter disciplina. Porque aí o filho vai ter disciplina. Pegar gosto. Vale a pena. Vai ter aquela... Vai falar com os coleguinhas, e aí tem as atividades extracurriculares, vai fazer um pão, vai fazer vai fazer um pão, vai fazer uma pizza, aí fica animado. Só que, para quem, assim, né, tô falando... Já está no mercado de trabalho. Precisa, não tem, não tem condições, vai nesses cursos, que é a mesma coisa, assim, não tira nem põe, é possível. Você é ou conhece algum policial militar, guarda municipal, policial penal ou demais agentes de segurança pública? Esses profissionais corajosos dedicam a sua vida à proteção da sociedade, mas muitas vezes enfrentam situações de risco, sejam na missão ou fora dela. A ADASP oferece assistência a todos os profissionais de segurança pública, como assistência jurídica séria, com plantão 24 horas, perícia técnica, indenizações em casos de acidentes com viatura e roubo de material bélico, auxílios financeiros nos momentos difíceis, descontos em produtos e serviços para economizar o ano todo e muito mais.
Não perca tempo. Acesse o site para saber tudo. www.adasp.com. Defendendo aqueles que defendem. Perfeito. Então, não deixe de acessar www.adasp.com.br, a associação que defende aqueles que defendem. Vamos continuar aqui? Sim. Nosso bate-papo. Então, falando sobre aquelas pessoas que hoje gostariam de seguir o seu exemplo. Estou gostando do que a Ingrid fez, também não tenho grandes oportunidades de crescer se não for através desses meios, investindo o mínimo possível para poder um dia galgar a minha carreira. Então, gostaria de repente, aí, ir para uma FATEC também, ver se eu consigo ter êxito ali na minha carreira futuramente. O que você aconselharia essas pessoas? A estudar o contexto atual das coisas, né? Então, assistir um podcast, assistir jornais na TV. Por quê? Porque muitas das questões que estão nos vestibulares são coisas atuais, igual a guerra da Ucrânia. Foi algo que deve ter bombado em todos os vestibulares. Então, tendo o contexto daquilo, você já consegue entender um pouco mais. Claro, eu não vou dizer que é só isso. Tem alguma coisa de matemática, alguma coisa de ciências que a gente tem que relembrar. Mas isso a gente também consegue encontrar no YouTube, né? E é só colocar o fone, às vezes tá lá no ônibus, tá voltando para casa, dá uma relembrada. Eu acho que tudo isso é muito importante. Quando a gente escuta, fica, né? E a gente consegue fazer essas conexões, principalmente. Além disso, além da FATEC, claro que é gratuito, que é maravilhoso, eu só tenho a agradecer. Uma experiência boa para você? Foi ótima. Eu até queria voltar depois um pouco nisso, mas antes, falando de oportunidades, tem também hoje plataformas que oferecem bolsas, então você consegue fazer uma faculdade num valor bem reduzido e até mesmo EAD, quem não tem condições de ir presencialmente. E isso também pode ajudar, né? Às vezes cabe no bolso. É R$150. E que você pode estar cursando uma faculdade e conseguindo ter o seu diploma, que é muito importante. Sobre a FATEC, foi assim, eu já tive aquela primeira vez que saí da minha bolha, né? Que saí de Perus e fui para Lapa e conheci uma nova realidade. Indo para a FATEC, essa bolha explodiu. Porque foi ali que eu entrei em uma sala muito diferente, todas as pessoas. Então, eu tive contato com piloto de avião, que estava estudando comigo. Você tinha quantos anos na época? 17. Eu era mais novinha, mas tinha piloto de avião, tinha gente que fazia manutenção de metrô, tinha gente que era DJ, então, representante comercial. Então, eram muitas pessoas diferentes idades. Tinha um diretor, né, um diretor executivo que tinha se aposentado, que queria fazer um curso e que resolveu fazer FATEC. Então, foi uma experiência muito rica, porque eu conseguia conversar com essas pessoas, eu fazia trabalho com elas. Inclusive, teve um caso bem polêmico essa semana sobre umas garotas que até cometeram um crime, né, contra uma mulher, uma estudante de 40 anos, foi numa faculdade de Bauru, que elas caçoaram, cometeram um crime gravíssimo, né, de preconceito. Isso ganhou as manchetes. Foram 3 estudantes na faixa de 20 anos e elas ridicularizaram uma estudante da sala, dizendo que ela deveria estar aposentada porque ela tem 40 anos de idade. Isso pegou muito mal para essas garotas. E você falando que foi uma grata surpresa, né, ter contato com todas essas pessoas, o que você diria para essas garotas? Que elas perderam a oportunidade da vida. Assim, que pena, porque até por causa, né, de uma amiga, de uma colega minha, que foi a Flávia,
Ela era piloto de avião, me inspirei muito na história dela. Ela tinha quantos anos na época? Eu não sei, mas ela tinha, digamos, uns 40 anos também. 40? Ela, Gente, eu me sinto tão jovem. Eu tenho 40 também. Eu não sei, acho que eu deveria estar aposentada. De jeito nenhum. Falou que os 40 é os novos 20? Eu acredito que os 40 hoje é os novos 20 E ela falou, anos. Ingrid, você tem tanto potencial com matemática, vai fazer engenharia de produção. E eu ainda estava naquela coisa de direito. E eu parei e falei, tem razão. E por causa dela, né, eu fui atrás, assim, são conselhos valiosos. Ela teve uma maturidade com certeza. de olhar para você e te enxergar como com uma área que talvez você mesmo, na sua imaturidade, olha só. Então, assim, o que tem valor, gente, a voz da maturidade. Totalmente. E eu até hoje, assim, né, claro, não tem mais a Flávia, não tem mais as pessoas, né, a gente seguiu caminhos diferentes, mas eu sempre converso com meus avós, converso com a minha mãe, porque é muito importante, né, algo que eles já viveram e que eu não vivi, que às vezes não, porque vai ser incrível, e para não quebrar a cara, a gente vai lá e pede aquele auxílio. Certo. E então, para aquelas pessoas que queiram fazer carreira, e a gente já falou aqui, né, não tem idade, tá aí o exemplo da Ingrid, já entrou na FATEC Sebrae com 17 aninhos, mas tinha lá piloto de avião, pessoas que de repente já tinham até uma carreira. Sim. E estavam lá estudando. E para aqueles jovens, qual que é o conselho, Ingrid? A gente já está há 15 minutos aqui, né? Nosso tempo tá quase indo embora, mas o que você deixaria aí? Eu sei que você também dá muitas consultorias, né, para jovens que estão começando a carreira, pretendendo entrar nas empresas, questão de currículo também, você ajuda essas pessoas a dar uma direcionada. Então, o que você deixaria aí de valioso nesse conteúdo para quem está em casa, para os pais que estão assistindo, orientarem seus filhos e até mesmo para os jovens que estão assistindo também, para poderem, de repente, ter uma luz aí, uma direção, o que fazer? Para os jovens é que sejam curiosos. Então, busquem e, assim, se é algo que você gosta, corra atrás. Todo mundo diz muito sobre tecnologia o tempo todo, mas eu vejo que tem muitas áreas ainda que vai muito além da tecnologia. Eu mesma não programo, na minha formação eu não programo. E eu acredito que tem muitas áreas que também não precisam de programação, de tecnologia. Muitas pessoas só falam, vai para programação, corre programação. Às vezes não é o seu perfil. Você é uma profissional de marketing maravilhosa, você não precisa programar, você precisa vender, né? Você precisa ter tudo isso. Então, existe o sol para todos, né? Existe caminho para todos. Só foque nisso e veja, e tenha uma visão além. Então, as pessoas caem no erro, né? Caem. De falar assim, porque a Ingrid ela está se dando bem com gestão de projetos, vou fazer gestão de projetos. E, na verdade, a sua vocação, os seus dons, os seus talentos, é totalmente diferente dos dons e talentos da Ingrid. Então, na verdade, você precisa entender qual que é a tua aptidão, não é isso, Ingrid? A questão, assim, busque a inovação dentro de onde você está, independente de onde você esteja. Ingrid, eu sou vendedora, eu vendo essa caneca. Mas qual é a inovação que você pode trazer para isso? Como que você pode fazer essa caneca se vender melhor? Tudo a gente consegue. E foi até por isso a justificativa das minhas formações, né? Quando eu decidi que eu queria fazer gestão de projetos e seguir para essa área, eu podia ter feito uma especialização em gestão de projetos tradicional e ter terminado por aí. E não, eu quis ter uma visão macro para depois ir para o micro. Então, o que aconteceu, o que eu pensei, né? Durante a minha formação, eu preciso identificar uma tendência dentro de uma organização para aquilo virar um projeto. Então, eu fui fazer um MBA em tendências e inovação, para entender como identificar essa tendência, como gerir essa inovação, porque a inovação a gente vê o tempo todo. Nossa, eu fui nessa também. Ai, é maravilhoso. Nossa, eu tive uma ideia maravilhosa. Você já vê, já tem 4 patentes, né? Já tudo aconteceu. E aí gerir tudo isso, né? Essas pessoas que querem o tempo todo inovação. Então, a primeira formação foi nisso, foi pensando nisso, como identificar esses projetos.
A segunda, focada nas pessoas, por quê? Porque quando você é contratado, olha, Luana, você vai ser a profissional de marketing. Você não vai ser a profissional que vai ajudar a Ingrid num projeto de marketing. Claro, tem a ver com a tua área. Só que eu preciso te engajar para você falar, nossa, isso vai me ajudar, vai ajudar o meu dia a dia, vai automatizar o meu processo, isso vai ser incrível, então eu quero ajudar. Como lida com as pessoas? E como lidar com as pessoas. Que é o mais difícil, muitas vezes, então, dentro de qualquer área. Então, eu fui atrás de uma formação voltada para a gestão de pessoas, voltada para a neurociência, que já era uma área que eu gostava bastante, né? Principalmente, né, visando o desenvolvimento humano, porque eu vou lidar com o jovenzinho que está entrando agora e com o sênior, com o diretor que já está lá há muito tempo. E por fim, agora, né, eu fui para o gerenciamento de projeto em si, onde agora eu vou, digamos assim, né, afinar tudo o que eu aprendi durante esses anos e ter aquela nomenclatura um pouco mais técnica de tudo que eu faço no meu dia a dia. Então, foi isso que eu fiz. E isso tudo vem da curiosidade, porque eu poderia ser uma profissional comum. Eu gosto de projetos, vou fazer gerenciamento de projetos, acabou, agora vou seguir minha trajetória. E eu não, eu quis buscar tudo isso em uma formação multidisciplinar que eu pudesse, além de enxergar projetos, enxergar as pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que o pessoal às vezes tem curiosidade. Para fazer tudo isso aí que você faz, precisa se matar? Não. Mas eu falo assim, não, essa menina deve se matar de tanto estudar, não, gente. Não. Isso não é pra mim, porque eu gosto de sair, eu gosto de curtir, eu gosto de namorar, eu gosto de fazer. Essa menina não deve namorar, não deve curtir, não deve fazer nada. Precisa se matar? De jeito nenhum, assim... Dá pra ter uma vida? Dá pra ter uma vida. Que bom. Eu tenho 3 irmãos, que eu vivo atrás deles, né? Eu tenho namorado também, eu vivo saindo com a minha família. Eu organizo festas, eu sou organizadora oficial das festas. E assim, eu tenho uma vida. O equilíbrio, e eu conseguir fazer tudo isso, a chave está no equilíbrio. Tá. Então, assim, vamos lá, após... a gente está acostumado com aquela formação que todo dia a gente tem que estar lá. Após, é um estudo de casa, é mais uma vez, tranquilo. é muito mais tranquilo. O trabalho, enfim, 8 horas de praxe, então realmente Você trabalha home office também, é o sonho de muita gente. E busca oportunidades home office, não muita gente está vendo e falando assim, é o sonho de consumo. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinha também, porque a gente já está encerrando. Sim. É uma coisa que também que eu acho que tem muita gente que só se motiva quando você fala em ganhos, né? Não vou te perguntar quanto que você ganha, não. Tá bom. Não é isso. Mas, assim, o salário de estagiário é mais ou menos aquilo que a gente já sabe. Certo. Todo mundo sabe. Uhum. Quanto tempo, com todo esse teu esforço, quanto tempo você levou de um salário que a gente já sabe, de estagiário, que não era grandes coisas, e para você elevar o teu ticket, né? O teu passe, e quanto que isso eleva com a tua experiência? Assim, quanto tempo? Por exemplo, é para eu sair do saláriozinho ali de um estagiário, de um salário de estagiário, para eu triplicar, eu levei 2 anos, e para eu dobrar de novo, eu levei mais tanto tempo. Em 2021, eu era estagiária. A gente está falando de 3 anos atrás. 2 anos, mais ou menos, né? Foi em setembro de 2021. 2 anos. Nossa. Sim. 2 anos. Então, assim, a minha chave foi a minha pós-graduação. Fez eu duplicar o meu salário. Duplicou, tá? Tá. Então, pega o salário de estagiário e multiplica por 2. Isso. E aí, em 2022, isso foi multiplicado de novo. O meu salário de analista foi multiplicado. Certo. E agora... foi de novo. Então, assim, até... Você ganha 6 vezes mais hoje do que estagiário? 6 ou 7? 7, mais ou menos. 7 vezes mais. Isso em 2 anos? Isso em 2 anos. Gente, vale a pena. Tá? Era só isso para a gente encerrar. Então, assim, vale a pena. Vale a pena. Não vale a pena? Muito. Eis aqui uma pessoa que está dizendo que vale a pena. Eu acompanhei de perto. Então, assim, você não precisa das melhores condições... Nem das melhores faculdades. Nem das melhores faculdades, nem das melhores condições, nem do cenário perfeito para fazer as coisas acontecerem na sua vida. Com certeza. Tá? Então, assim, evita as desculpas, evite ficar se lamentando, corra atrás dos seus objetivos, acredite em si, e se o mundo inteiro não te apoiar, não tem problema. Continue mesmo assim que as coisas vão acontecer. Considerações finais?
Eu digo, até complementando, né? Enfim, a gente vai ter um momento que a gente vai se lamentar, né? Sim, é básico, né? Então, a gente precisa reclamar um pouquinho também para desabafar. Chora à noite, chora à noite e de dia arrasa. É esse o conselho para a gente terminar o programa de hoje. Isso. Olha assim, para a câmera e fala de novo, agora olhando para a câmera. Chora à noite, dorme, respira, acorda e arrasa. É isso. Arrasamos. Obrigada pela sua presença. Foi um prazer tê-la aqui. Espero que você volte mais vezes. Então, nós vamos encerrando com essa verdadeira lição de motivação, né? Acho que acima de tudo aí, de inspiração para todos vocês. Então, fiquem com Deus e até o próximo. Beijão. Tchau, tchau.